importantes para nossa audiência, assim, ó, pra gente construir uma sociedade melhor. O primeiro deles é não corram no trânsito. O segundo deles é, se alguém estiver correndo no trânsito, não trava o cara que está correndo no trânsito, porque talvez ele tenha um motivo para isso. Não estou dizendo eu, tá? Hoje eu peço até desculpas para nossa audiência, porque o nosso papo hoje atrasou, porque eu estava atrasado, tá? Eu estava resolvendo alguns problemas, e daí eu cheguei ali 12:05, já sentei aqui e tal para fazer o programa e peço desculpas pelo atraso. Mas às vezes as pessoas têm motivo para tentar correr um pouquinho mais ali e não cabe a nós julgar se vale a pena ou não atrasar o cara que está atrás. Não estou falando de mim especificamente, apesar de eu ter pensado nisso hoje, mas eu lembrei muito da história de um casal de amigos meus que é muito importante, assim, que a guria estava abortando, né, o filho dela de forma espontânea, né? Infelizmente ela teve um sangramento e tal, e o cara estava desesperado querendo ir para o hospital e as pessoas parando na frente dele porque ele estava correndo demais e tal, e ele buzinando e pedindo para as pessoas saírem da frente e as pessoas não saíam. Então, às vezes as pessoas têm um motivo para isso. Então, esses dois recados. Primeiro deles, não corra no trânsito. Segundo deles, se tem alguém correndo, talvez essa pessoa esteja em uma necessidade muito grande e não cabe a nós tipo, ficar parando na frente. Ou teve um cara numa cancela do Hospital Moinhos, porque esse meu amigo entrou no Moinhos, mas entrou no lugar errado e teve que sair de novo para entrar na outra entrada. E aí tinha um senhorzinho na frente, assim, bem quietinho, tipo, tentando botar o ticketzinho dele para abrir a cancela, e ele buzinando, pedindo para ele sair, e o cara, calma, eu tô no meu tempo. E o cara, eu tô desesperado, eu preciso ir de uma vez. Então, às vezes, a gente não sabe o que o outro tá passando. Então, fica esses recados aí iniciais no programa de hoje. Bueno, 12:16, lembrando vocês que tem jogo do Grêmio, eu falei no início, vou falar de novo, e junto com o Cezão, que tá no OBS, eu vou dizer, cara, 140 pessoas, só 50 likes, vocês estão de sacanagem, né, meu? Vocês estão de sacanagem, tem que clicar no like aí, velho. Quanto mais rápido tu clicar ali quando tu entrar, menos eu encho teu saco. Vamos combinar assim? Tá beleza? Basta ultra sincero, né? Não, mas sério, cara, dá o like aí, não custa nada pra ti, pra nós ajuda demais. Mas vamos começar o programa de vez, que é o que, neste momento, eu queria compartilhar uma coisa nesse interessa. Início. Ontem vocês falaram tanto do Michel que essa noite eu sonhei que o Michel tava jogando. Sério? Eu sonhei que o Michel estava jogando. E vou dizer mais, sonhei que o Michel bateu uma falta. Michel Ele nunca bateu uma falta. Tu acordou mijado, né? Ele nunca bateu uma falta, cara. Muito engraçado. Mas é porque vocês ficaram falando ontem o programa inteiro. Não, Michel, porque o Michel deu... Alugamos um triplex na cabeça do professor que ele até sonhou com o cara. Sonhei com o Michel. Inacreditável. Mas vamos lá, gurizada. Elkson vencendo destaque nos treinamentos do Grêmio por conta de sua qualidade nas finalizações. Esse comentário, né, é do Jeremias Werneck. Vai ao encontro que a gente tá falando já há 2 semanas, né? Ele tá vendo os treinos e deve tá dando a opinião dele, né? Ou ele pegou essa informação com alguém da comissão técnica. Primeiro mas é uma informação bacana. Eu um vou até comentário falar bacana. em relação ao Elkson agora, mas eu vou falar uma questão aqui que talvez eu nem deveria. Mas, tipo assim, ó, o Elkson ele não tá jogando neste momento por conta do visto de trabalho que tem que vir na China, né? Da China. É. E eu tô vendo muito gremista xingar a direção gremista, mas, cara, por incrível que pareça... Mas não tem nada a ver com o Grêmio dessa vez. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com a direção gremista neste momento. Verdade. Até fiquei lendo algumas situações na internet. Foi ontem, eu acho mesmo, e a pessoa falava, então manda um representante pra China pra pegar esse papel, só que não tem nem como, né, porque tem toda uma questão de isolamento. Aí vai lá buscar o cartório. Tu fica... sério que tem gente falando, desculpa, Lourão. E eu espero que quem esteja me assistindo não fique chateado comigo. Mas, cara, um comentário desse, assim, é de uma estupidez. Desculpa, eu tenho que falar. É de uma estupidez, vai lá com o tabelião chinês lá. É de uma estupidez. Cadê? É absurdo um comentário desse, cara. Pega um avião, vai na China e vai no tabelionato. Não, mas hoje não tem mano, nem como. Na boa. Hoje não tem nem condições por conta da quarentena, né? Todo um sacrifício pra tu conseguir entrar no país, conseguir entrar na China. Mas, gente, dessa vez, é sério mesmo, dessa vez a direção gremista não tem culpa. O Elkson, ele tá preparado pra jogar, ele tá jogando muito, ele tá treinando muito bem, inclusive, só que falta o visto de trabalho, não estão enviando, sabe-se lá por que a China não está enviando. É porque é o Grêmio, né? Sempre é com o Grêmio, né, cara? A gente sempre tem que sempre enfrentar uma dificuldade, né? né? Nada pode ser fácil. É a China, é o Paraguai, o Paraguai. O Paraguai, o Vila Sante veio de lá, né? É o Cavani, brincadeira. Mas é isso, pessoal. Ele não Esquece tá jogando por conta do visto e realmente não é culpa da direção gremista. Só pra deixar frisado aqui. Tá, mas a pergunta que eu faço é... A pergunta que não quer calar. Estamos ansiosos pela estreia de Elkson? Eu quero ver ele jogar. Eu quero ver também. Eu quero ver ele jogar. Não digo ansioso, mas eu quero ver ele jogar. Vai demorar, hein? Por mais que eu não tenha sido tão a favor assim da contratação dele, eu quero ver ele jogar então pra ver. Tu não era a favor da contratação do Elkson? Não é que eu não era a favor. Disserte.
Não é que não era a favor, tá? O que eu fico preocupada na questão do Elkson, eu já frisei aqui em alguns momentos. O Elkson, ele tava desde agosto sem atuar. Ele atuou um ou outro jogo ali pela seleção e tudo mais. Mas eu fiquei muito preocupada com a questão do preparo físico do atleta. Por ele vir para cá, ter que se adaptar e por a gente viver um momento muito urgente, muito imediatista, eu fiquei meio com o pé atrás. Só que com essas informações que chegam de que ele está treinando bem, de que ele está motivado, que isso, aquilo, eu já começo a mudar um pouco a minha percepção. Não é questão de ser contra, mas é uma questão de ter um medo, é questão de ter um pé atrás. Sabe? É só isso mesmo. Tu sabe que o Dailon César Rosa ele coloca o seguinte, ó. Elkson sem jogar já tá ajudando. A sombra dele tá fazendo o Diego Souza acordar e jogar. Quem falou isso? O Dailon César Rosa, nosso mesmo. Eu acho que pegou pesado no comentário, na minha opinião. Mas eu gosto. Eu gosto desse pensamento, porque realmente o Diego Souza ele precisa de alguém pra dar uma motivada nele também. Não que ele não renda normalmente, porque eu acho que o Diego Souza é um cara que joga naturalmente. Às vezes ele tem pouca mobilidade, às vezes a gente vê ele meio caminhando em campo, mas apesar disso, ele é um cara que quando a bola chega, ele consegue dar sequência, ele consegue finalizar e ele tem um alto número de gols pelo Grêmio. Então, o Diego Souza é um cara que naturalmente ele contribui. Só que com uma sombra, a gente já viu em outras oportunidades o quanto o Diego Souza parece que se puxa um pouco mais. Então, eu acho que peço desculpas. Esse comentário do Dailon César Rosa, ele faz sentido. Dailon. Mas quando eu fiz a pergunta para vocês de estamos ansiosos pela estreia do Elkson, eu falo isso muito mais num sentido de curiosidade, porque eu tô curioso para ver o Elkson em campo, do que pensar que ele vai resolver alguma coisa para mim, porque o problema do Grêmio não é exatamente centroavante. O problema do Grêmio não é exatamente o fazedor de gols. Se torna um problema quando o Diego Souza não tá em campo, que daí joga o Elias e o Ricardinho, e por serem jovens eles oscilam. Sim. Então, sem o Diego Souza em campo, tu ter o Elkson, perfeito. Ou tu ter o Elkson em campo, daí tem que sair o Elkson, ter o Diego Souza, tu consegue manter um nível alto ali de jogadores experientes que não vão tremer na frente do goleiro. O próprio Roger fala isso depois da coletiva dele, depois do jogo de quinta-feira, que o Grêmio ganha do Guarani. O Roger fala na coletiva, qual é a diferença do jovem pro cara mais experiente? É que o jovem, como o Elias, quando estiver na frente do goleiro, o coração vai acelerar, enquanto que o cara mais experiente, o coração vai ficar mais neutro, vai ficar mais de boa, o cara vai pensar melhor o que ele vai fazer. Mas que qualidade técnica o Grêmio tem no Elias, tem no Ricardinho, tem no Diego Souza, tem no Elkson. Só que daí a diferença de experiência e jovialidade nesse sentido, o Roger mesmo fala e tal. Então, quando o Diego Souza não joga, se torna um problema, porque daí tu vai ter um Elias e um Ricardinho não podendo oscilar, mas numa fase de oscilação. Enquanto que se tu não tem o Diego Souza, tu bota o Elkson, ou tu não tem o Elkson, bota o Diego Souza, daí tu consegue manter um nível alto de experiência ali, que vai conseguir contribuir com os gols. Mas o problema do Grêmio não é exatamente esse. Entende? Então, tipo, quando a gente fala do Elkson, parece, quando o Elkson entrar em campo, o Grêmio vai engrenar, resolvido. As coisas vão melhorar e tal, e não é exatamente isso, sabe? Eu acho que o Grêmio tem muito que melhorar na questão de configuração de meio de campo, que é o que as pessoas mais estão reclamando em relação o tripé de volantes, que nem me incomoda tanto, mas me incomoda muito mais a questão de criação mesmo, né? Porque se tu